eu fui convidada para falar para o canal Conscientize-se, que vai abrir lugar de fala para pessoas que precisam tanto ser ouvidas nesses nossos tempos, né? Para que a gente enfrente cada vez mais os preconceitos e consiga simplesmente que as pessoas sejam felizes sendo elas mesmas e que elas exponham também as dificuldades que elas têm nessa sociedade que às vezes se impõe tão taxativa e opressora sobre a gente, né? Bom, eu sou Lupe Romero, é assim que me conhecem em muitos lugares, né? Mas também sou de nascimento Rogério Alexandre Martim e nos palcos General Sade. Então, como vocês podem ver, são muitas personalidades nessa meio que em disputa dentro deste corpo. Eu posso começar falando quem eu sou justamente pelo nome. Lupe Romero é o seguinte, eu fiz teatro, né? Eu sou formada atriz e eu interpretei uma personagem trans no teatro. Foi a minha primeira personagem trans que eu cheguei a fazer no teatro e o nome dela na peça era Lupe. A única diferença é que era um trans masculino. Tipo, eu teria sido uma mulher que virei um homem ao longo da vida, na história, né? É uma história do Pedro Almodóvar e ficou muito marcado interpretar essa personagem. Eu gostei muito de fazer essa peça e principalmente essa personagem. E eu pensei rapidamente nesse nome porque eu estava indo para uma festa. Eu resolvi me jogar de cabeça nessa enfrentar tudo. E eu estava indo para uma festa e eles iam pedir o meu nome na porta, né? E eu teria que dar o nome para colocar lá na lista de presença e tudo. E eu, putz, que nome que eu vou dar, tal? E me veio a Lupe na cabeça e eu, tá aí, Lupe. E o sobrenome Romero é o sobrenome da minha avó paterna. Ela, quando estava no leito de morte, ela me chamou para conversar em particular, pediu para falar comigo e que as outras pessoas saíssem do quarto. Ela estava muito mal, internada no hospital. E ela me falou que a vida é muito rápida, que a gente não se prenda, pra gente não se prender a nada e para eu não deixar de fazer as coisas que eu tivesse vontade, porque uma hora tudo isso ia embora e eu teria me segurado por terceiros e sei lá, por algum medo ou receio. Isso foi um incentivo que eu tive e eu resolvi usar o nome dela também como homenagem. Eu já tinha oscilado alguns períodos, assim, eu sempre desde criança tinha aquele interesse por brincadeiras que fossem mais femininas ou estar mais com as meninas, sempre tive mais amizade com elas, né? E sempre achei um mundo muito mais rico e interessante do que o dos meninos, assim. Eu achei um mundo meio limitado deles e há um controle também, né? Eles o tempo todo se observam para controlar o outro, do tipo, não, ele não pode sair daquele cercadinho definido do que é masculino, né? E pra mim isso era muito frustrante, assim, estar nesse meio. Como diz uma amiga minha trans com quem eu já conversei, ela não odeia o próprio corpo, ela inclusive não chegou nem a fazer a cirurgia de adequação. Ela só diz assim que ela não é que ela não gostava de ser um homem, é só melhor ser uma mulher. Então eu acho que foi aí que eu também compreendi o que seria pra mim, porque as histórias que a gente ouve sempre são daquelas que até se mutilam às vezes se não conseguem fazer a cirurgia, né, e tudo. E não é necessariamente esse o caso de todas, esses são casos, tem as que são assim, sim, que é uma necessidade intensa de ser como elas querem, né, e de exercer essa existência dessa forma e que elas lutam de todas as formas, enfrentando dor e tudo. Não que não tenha dor para quem até se aceita na parte masculina também, né? Eu acho que eu tô um pouco nesse de eu ando transitando também, porque não exatamente em todos os lugares eu gosto de me expor assim, principalmente, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu não gostaria de chamar a atenção, então eu dou aquela segurada assim, e acaba sendo confortável estar lá sob aquela capa de proteção masculina, aquela máscara, assim. Apesar de eu ir um pouco andrógena, mas tudo bem, eu acho que eu estaria aceitável e não estou chamando a atenção, então tá ótimo. Eu consigo ser quem eu sou quando eu sair dali, onde não me interessa tentar impor
naquele local o que eu sou de verdade, né? Então, acho que por isso até que eu não enfrento, ou não enfrentei tanto preconceito, né? Já enfrentei alguns, sim, mas eu acho que os círculos que eu ando, por exemplo, o pessoal das bandas, o pessoal do teatro, é muito mais aberto a essa vivência, a que as pessoas sejam quem elas são, é muito mais aceito, né? Eu não ando, por exemplo, em um círculo onde o preconceito é palpável, né? Onde se respira o preconceito e onde se quer controlar a vida da outra pessoa. Aonde eu tive mais um enfrentamento assim foi com pessoas que não são do meu meio, assim, sabe? Você tá andando na rua e alguém xingar. ah, Outro dia eu tava andando pelo Tatuapé e gritaram, olá, travesti! E aí eu, tipo, bom, acho que não estão completamente errados, né? Tipo, então tudo bem, acho que só escancarou. E teve um dia que foi, acho que o mais, assim, eu tava saindo da casa de uma amiga e um cara parou o carro e começou a gritar do carro que assim não, tipo, sabe assim, assim eu não quero, como se ele tivesse o direito de não querer, como eu posso, de definir como eu posso andar e o que eu posso fazer. E acho que foi a pior de todas, assim, mas você vê perto do que as meninas enfrentam por aí, de agressão física mesmo, é um constante ser agredida com olhares, com xingamento, cusparada, até paulada, né? Eu canto uma música com o Asteroid Trio que é sobre a Larissa, que era uma trans que foi morta na Zona Sul, creio que ali próximo ao Morumbi. O cara tentou atropelar, como ele não conseguiu, ele deu a volta no quarteirão, parou o carro, desceu, catou um pedaço de pau e bateu nela até matar. Então, eu enfrentei muito pouco ainda. Na vida já teve períodos piores, assim, quando eu nem também andava de forma meio mais andrógena, assim. Eu acho que na época do colegial foi mais pesado, sabe? É, Ouvia muito, tipo, você sofre uma separação, assim, você é colocado de lado, sabe? Eu conseguia muito mais ter amizade com as meninas e acabava tendo que fazer trabalho da escola com elas, porque e um ou outro menino, porque os outros não queriam chegar perto, assim. Parece que ter amizade já quer dizer que eles são também, e então eles evitam e fazem questão de mostrar que eles estão sendo agressivos com aquela pessoa, que é para justamente fixar que eles não são, sabe? Então, ó, eu não sou isso não, eu, inclusive trato mal. Vocês podem me aceitar no seu meio, é como se eles dissessem isso, né? Então, na minha época de colegial, até porque eu entrei no curso no meio do ano e causou uma raiva generalizada, acho, de praticamente todos os meninos da escola, assim. Então eu era muito hostilizada lá na escola. Na educação física eu preferia não fazer, porque iam me colocar para jogar futebol, o que é impensável, tipo, odeio futebol, não jogaria. Mas mesmo se o professor insistisse, eu ia receber falta, sabe? Eles iam vir tentar dar carrinho e tudo, não sei o quê, por raiva de terem me colocado para jogar. Então eu ficava na arquibancada conversando com as meninas. Era muito mais. Até eu gostava muito mais, assim, tipo, se preferia isso. Não queria também ir lá jogar bola, a não ser. É que tem professores que querem insistir, sabe? E acaba sendo pior, tipo, não insista, não me faça entrar no meio deles, né? Mas foi um período que me xingavam muito. E se eu não tivesse um jogo de cintura e um certo bom humor e conseguir levar na lábia, assim, eu sempre fui uma pessoa que usei muito do senso de humor e da simpatia e consegui escapar de certas situações que poderiam ser mais agressivas contra mim, sabe? Tanto que alguns meninos que vinham agredir ou hostilizar, eles eram combatidos por outros que me conheciam e falavam assim, com ele não mexe, sabe? Assim, a gente não vai deixar porque apesar de ser assim, é nosso amigo, sabe? Uma coisa assim. Eu ainda não usava pronomes femininos na época. Hoje em dia eu também não exijo que me chamem pelo feminino. Eu digo que eu gosto mais. Eu prefiro, mas não exijo. Se a pessoa. Porque tem muita gente que me conhece há muito tempo e eu sei que a adaptação a isso é muito difícil. Então,
Se me chamarem de ele, eu não vou ligar. Não vou atender da mesma maneira e entendo completamente, assim, não faço nenhum tipo de exigência desse meio, né? Desse jeito. Na minha família, eu tento também manter isso afastado, assim. Há uma aceitação, mas é uma coisa que a gente não conversa muito. Meus pais já tentaram conversar sobre isso comigo, assim. Até eu não me sinto à vontade, então eu não falo. Eu simplesmente existo como sou. Eles veem que eu sou assim, mas eu não comento sobre isso. Acho que eu me sentiria muito. Acho não, né? Eu me sinto pouco à vontade ainda de discutir isso com eles, assim. Acho que é um pouco de receio, e eu odiaria usar essa palavra, mas eu vou usar um pouco de vergonha de não ter talvez cumprido as expectativas que eles tinham pra mim, assim, sabe? É um pouco doloroso isso, mas eu ainda tenho. E essa vergonha tá um pouco em mim ainda, assim. Então eu simplesmente não converso sobre o assunto, eu não falo nada com eles. E a família não tão próxima e menos ainda, assim, sabe aquele, sei lá, churrasco na casa do primo, assim, aí eles vão ver a minha versão tradicional e clássica que eles sempre conheceram, sei lá, um bermudão xadrez, assim, tal, e aí não preciso entrar em questões delicadas, assim, é um pouco como eu lido também com o trabalho nesse campo, eu também lidaria, assim. Bom, eu moro sozinha, então acho que isso também traz bastante conforto para mim, essa situação. Moro no centro é muito mais aceito que a gente circule pelas ruas aqui. Ah, sempre morei faz tempo aqui pelo centro. Um prédio que eu morava tinha um casal, inclusive, um casal de travestis, e também tem um casal gay. Haviam também duas lésbicas no mesmo prédio, que eram um casal também. E e eu ainda fui uma pessoa que as defendi quando elas sofreram preconceito no prédio, né? Então, é, eu acabei me aproximando muito delas durante uma época assim, e acabou que eu consegui calar a boca de quem queria, por exemplo, expulsá-las do prédio porque falava que aquilo era uma pouca vergonha, sabe? O que eu acho um absurdo, né? A gente enfrentar a homofobia todo dia simplesmente por ser quem é. A pessoa não quer controlar ela quer controlar quem você é. Ela quer te enfiar de volta dentro da caixinha porque para ela é mais confortável lidar com algo que é conhecido. Ela desconhece o porquê das outras pessoas serem assim, então ela prefere varrer para baixo do tapete. Te prender de novo numa num, numa espécie de vivência que ela consegue lidar. Se você tem o seu órgão genital de tal jeito, você segue aquele gênero e é com isso que ela sabe lidar. Como toda a mídia, né, o marketing é feito para isso socialmente. Ela é binário e, e os produtos já são feitos dessa maneira, né? Aquela história de brinquedo, carrinho para os meninos, boneca para as meninas e tudo, a sociedade é construída em cima disso. É muito mais fácil você ser um alvo de uma campanha de marketing se você consegue ser aquela coisa que é esperada e clara. Eles vão saber como te tratar e ter produtos para você. Agora, quando você se liberta desses padrões, eles se perdem, né? A campanha de marketing se perde e as pessoas se perdem também em como te tratar e acabam tentando te pressionar. Bom, eu acho que é isso. Acho que se faltou alguma coisa, eu continuo no próximo vídeo, senão esse vai ficar muito grande. E eu agradeço muito essa oportunidade, eu espero que tenha sido esclarecedora. E eu adorei ter participado aqui no canal. E muito obrigada mesmo. Um beijo grande da Lupe Romero, General Sade. E fiquem bem. Até mais. Tchau.